Glórias a Deus. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Eu me sinto muito honrado, muito bem recebido por todos vocês. Muito obrigado. É uma alegria imensa estar de volta, né? Depois de 12 anos, né, pastor? 12 anos que eu vim para cá com o pastor Theo, que é meu pastor, né? Do Dunamis. E outras pessoas do Dunamis, e poder retornar a essa casa. Eu tenho vocês como a minha família espiritual na Pavuna, amém? Eu até gostaria de permanecer até pro culto da noite, porque a gente viaja um pouco, é bom, né? Sai um pouco também, né? Fica tão inserido em igreja local que às vezes é bom dar uma respirada fora, né? E eu só não consigo estar mais porque eu tenho que retornar para nossa cidade, que a gente está com um evento, um amigo meu de fora, eu preciso passar um tempo com ele. Mas hoje eu sei que Deus vai fazer algo muito poderoso nessa manhã, amém? Quantos têm fé para um toque novo, especial do Espírito Santo nesta manhã, amém? A palavra fala que um dia em sua presença vale mais do que 1000 em outro lugar, não é verdade? Aqui não está falando de medida de tempo, você pode até pensar nisso, mas a grande verdade, ele está falando do tipo qualitativo do toque de Deus, querendo dizer que quando você está na presença de Deus, e numa fração de segundos, Deus pode tocar você e mudar a sua realidade. É algo instantâneo. Nós precisamos cultivar fé, nós precisamos entender também que existem processos, mas também precisamos entender que o nosso Deus, como foi falado aqui na adoração, depois do momento de oração que foi muito poderoso, Deus é um Deus que num estalar de dedos, Ele pode operar o impossível. Ele pode transformar a rota. E às vezes nós nos acostumamos a um padrão que muitas vezes a sociedade ou o próprio Satanás tem colocado sobre a nossa vida, a nossa identidade, a nossa família, e aquilo nos leva para a lona, quando na verdade nós somos, na presença de Deus, reis e rainhas, somos sacerdotes, somos aqueles que possuem o Espírito de Deus. Você pode levantar sua mão sentado mesmo? Levanta a sua mão, as suas duas mãos para os céus. Eu te convido a fazer isso. Olha para os céus assim. Enquanto você olha para os céus, simplesmente pense que em dado momento as pessoas levantavam as mãos como você está levantando, e elas não possuíam o Espírito Santo. Elas clamavam: Espírito Santo vem, mas o Pentecoste ainda não havia acontecido. Mas hoje você pode levantar as mãos como você está levantando assim, olhar para o céu não mais como pedindo, mas simplesmente agradecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Será que você pode levantar a sua voz e começar a agradecer a presença do Espírito Santo? Será que você pode levantar a sua voz e começar a agradecer e dar vazão à presença de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, flua no meu interior. Espírito Santo, opera nesta manhã o sobrenatural. Ó Espírito Santo, nós te amamos. Começa a declarar o teu amor ao Espírito Santo. Começa a declarar a tua paixão pelo Espírito Santo. Vamos lá, não pare. Não pare, estica o teu espírito agora. Você começa a fluir no Espírito. Vamos lá, flua no Espírito. Flua no Espírito, flua no Espírito. Começa a dar vazão. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui simplesmente para honrar a tua presença, para dizer: tenha preeminência, acha lugar em nosso coração. Que o nosso coração seja um altar a tua presença, um altar para que o Senhor venha derramar o teu fogo. Eu sinto no meu espírito que o medo e a ansiedade vão deixar muitas pessoas nessa manhã. Eu sinto no meu espírito algo. O Senhor me fala desde ontem, quando eu pisei nesta igreja. Eu quero lançar algumas palavras. O Senhor me fala: eu tenho levantado a igreja central aqui da Pavuna
como eu levantei Reobote como um sinal de vida e unidade para um lugar onde ninguém via vida. Deus vai desentulhar um poço novamente neste lugar. Escute isso: haverá criatividade, haverão estratégias, haverá recursos, haverá unidade de outros ministérios, pessoas, pastores, pessoas que já foram conectadas em algum momento falarão: nós precisamos andar juntos novamente. Há algo que está acontecendo nesse bairro e não pode parar aqui somente nas congregações. Deus está desentulhando um poço de vida, de criatividade, um poço profético, um poço de unidade, e Deus conta com a tua fé ativa. O Senhor me fala: quem crê, quem está em movimento, será utilizado para promover o meu reino. O Senhor vai curar feridas e mágoas. Nós, aqui da Central da Pavuna, não seremos uma igreja que tem como fama divisão, mas unidade. Deus nos chamou para a unidade. Esta igreja exercerá paternidade sobre este bairro, paternidade sobre as pessoas, os filhos e as filhas espirituais. Haverá uma onda, o Senhor me mostra, uma onda de salvação e um crescimento. Será um próximo romper. Será como Isaías 54, eu profetizo agora as estacas agora se alargando, a tenda se alargando, a corda chegando, as estacas se firmando. Existe um sopro de expansão, uma expansão espiritual, e o Senhor fala assim no meu espírito: apenas creia e se mova na minha nuvem, se mova na minha coluna. Quando eu parar, você para. Quando eu virar à direita, você vira à direita. Eu quero abençoar, Pai. O Senhor me fala sobre um destravar de unção de cura sobre essa casa. Unção de cura. Quem crê que Deus está derramando unção para que você possa curar enfermos? Levanta a sua mão se você crê. Fala: Espírito Santo, toca nas minhas mãos. Toca nas minhas mãos com o teu fogo. Toca nas minhas mãos com a tua unção. Coloca o teu fogo, o teu óleo e o teu bálsamo na minha mão. Espírito Santo, enche-me. Enche-me, Espírito Santo. Nós liberamos a tua presença nesta manhã. Nós liberamos a tua presença nesta manhã. Enche este lugar. Aonde há medo, aonde há bloqueio, ó Deus, nós declaramos um destravar de dons, um destravar de sinais e maravilhas, de ousadia e poder, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e dê uma forte salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem reservado para você um crescimento muito excelente. Muito excelente. É o que a palavra determina. Eu quero ler isso com você. E é um crescimento. Quantos querem provar de um novo nível de revelação e manifestação da glória de Deus? Né? Então é uma progressão, né? Toda a terra está cheia da glória de Deus, mas à medida que nossa mente vai sendo renovada, nós vamos provando mais e mais da glória do Senhor. É uma progressão espiritual e deve ser assim, até que o nosso corpo seja glorificado, né?
E na segunda vinda, nós estamos num processo de renovação, de santificação e de progressão do entendimento da glória de Deus. E eu quero falar para você sobre um tipo de manifestação da glória de Deus. Mas antes de falar sobre esse tipo de manifestação, eu quero fazer uma pegadinha com você. Quantos querem uma revelação maior do peso da glória de Deus? Espera lá. Eu tô falando com você, amém? Você está aqui comigo? Sim ou não? Fala assim: o pastor não veio de Ubatuba para falar com você. Fala para a pessoa do seu lado. Fala: o pastor veio para falar comigo. Amém? Então você me responde, amém? Quantos querem um maior peso de glória de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. Ah, bom, agora eu estou mapeando isso daqui. Mas a boa notícia é que não sou eu que estou mapeando, tem um anjo de Deus. Aí ele fica só escrevendo: ah lá, Deus, ah lá, Pai, ah lá, ó. Todos eles querem. Isso é bom, essa é a pegadinha. Porque tem manifestação da glória que se passa simplesmente porque Deus deseja aparecer. É uma janela de oportunidade. Ele fala: agora eu vou mostrar o peso da minha glória. Bem! Agora tem um tipo de manifestação de glória também, que vem por intermédio, fala comigo, da tribulação. Eita! Você não falou que você queria mais glória? Sim ou não? A pegadinha está aqui. Se você quer ter mais conhecimento e manifestação do peso da glória de Deus, você precisa passar pela fornalha da aflição. E não é só passar pela fornalha, é como você passa pela fornalha. O como você passa pela fornalha determina o que a fornalha vai extrair de você a ponto de manifestar Deus para o mundo. Então a pergunta é: como você está quando a sua vida não está bem? Como está a tua integridade, a tua fidelidade, a tua busca quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria? Quando você não tem resposta e a enfermidade te cerca, como está a tua relação com o Espírito Santo? Será que quando José foi lançado ao Egito de maneira injusta, ele abriu mão dos planos do Senhor e ele se envolveu com qualquer pessoa e abriu mão do seu propósito? Ou ele entendeu que existe uma fornalha e que ele precisava então buscar a presença de Deus e ser lapidado nas injustiças, ser lapidado naquele esquecimento, dentro daquela prisão, e tudo aquilo produziu um peso glorioso que o lançou ao projeto de Deus? Ele se tornou governador. Deixa eu falar algo para você: enquanto nós não aprendemos a passar pelas dificuldades e pelas lutas de maneira aprovada, nós estamos dando volta em meio ao nosso chamado, ao nosso propósito. E você não foi feito para ficar dando volta igual o povo de Israel. Você foi feito para acessar as promessas de Deus. Mas no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, querendo dizer, você já vai ter aflição. Põe na conta. Põe na conta que vai ser difícil. Põe na conta que vão falar mal. Põe na conta que vão te caluniar. Põe na conta que haverá traição. Põe na conta. Agora, não é por conta disso que eu vou, como Deus, diminuir. Não é por conta disso que eu perdi o controle. Não é por conta disso que eu perdi o governo. Não é por conta disso que eu não estou de maneira onipotente com todo o meu poder. Ainda que você não veja, eu estou de maneira minuciosa cuidando de você. Põe na conta que haverá dificuldade, mas põe na conta também que eu estou presente. Então o apóstolo Paulo, ele traz uma verdade espiritual, que eu gostaria de começar a nível de introdução, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, fala comigo, leve, fala comigo, momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória. O que produz para nós um peso eterno de glória? A minha leve e momentânea tribulação.
Paulo não fala só que é tribulação, ele fala que a tribulação é leve. Por que que é leve? Porque enquanto você passa pela fornalha, lembra aquela música? Haverá um quarto homem. Você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não foram 3, rei, olha aqui, Nabucodonosor, não foram 3 que nós colocamos, mas eu vejo um quarto elemento, eu vejo um quarto homem, porque existe um quarto homem na fornalha. A tua tribulação é leve. Vinde após mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tomarei o seu jugo, você pegará o meu em troca, e o meu fardo é leve. É leve. Eu não estou falando que não existe, eu estou falando que na perspectiva de quem crê em Jesus, no meio da adversidade existe leveza, existe alegria, existe paz. Satanás não pode roubar isso de você, porque isso não está relacionado a fatores externos, isso está relacionado a Deus dentro de você. Ainda que a temperatura da tua vida esteja tipo Rio de Janeiro no verão, não é? Deus fala, fique tranquilo, olha para dentro, é leve. Eu tenho refrigério, eu sou um oásis no meio do deserto. Essa é uma verdade. A outra verdade é que é momentâneo, glória a Deus. Momentâneo. Momentâneo. Sua dificuldade tem tempo de duração. Ei, será que você consegue glorificar Deus por isso? Ai Deus, mas eu entrei aqui, está tão difícil, é uma vida inteira de dificuldade. A palavra determina que ela tem começo para chegar e tem data para partir. É leve e é momentânea. É um período de tempo aonde o próprio Senhor permite com que aconteça para produzir então o produto da tribulação, peso de glória. Então você está orando por peso de glória, você levantou a sua mão falando, eu quero peso de glória, 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 glória. A gente canta de domingo, mais glória. E Deus está falando, você tem certeza? Porque o que produz o peso de glória é a minha leve e momentânea tribulação. E aí eu quero reforçar a minha pergunta. Quantos querem mais peso de glória? Vocês estavam mais empolgados. Deixa eu falar uma coisa para você. Na sua adversidade, Deus, não é que Ele se faz mais presente, mas você consegue compreender ainda mais a bondade dEle. Algo acontece no meio da sua adversidade. Eu quero falar rapidamente algumas coisas que Deus faz em nossas vidas enquanto você passa pelas aflições, pelas tribulações, porque é certo que todos nós vamos passar, né? Ontem eu falei isso daqui. Você está num culto abençoado, né? Você passou aqui uma conferência de sábado, louvor abençoado, palavras abençoadas, recebeu profecia, né? A gente fala, você tomou um chaba, você chorou, você falou em línguas, aí você veio no domingo e aconteceu mais, e presença de Deus, e também está em coinonia com o corpo, em comunhão. Aí chega na sua segunda-feira, quem que está lá na sua gaveta? O Exu, boleto. Uma piada, né, gente? Tem conta para pagar? A conta sumiu porque o culto foi poderoso? Está lá. Tem situação que ela vai continuar existindo na tua segunda-feira, mas você cheio de Deus agora tem uma outra perspectiva da tua luta. Então tem coisa que Deus não vai remover, mas Ele vai falar assim, eu quero te encher para que você venha ter uma nova perspectiva da tribulação. Porque o fato é que ela tem prazo de validade. Só que quem determina quando você tem que sair dela sou eu, não é você. Amém? Deus, eu não aguento mais. Você aguenta sim. Talvez você só não esteja olhando para o quarto homem da fornalha, que na verdade é o primeiro, né? Vamos falar a verdade. A gente só está lá porque ele entrou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Então algumas coisas Deus vai tratar em nosso coração, porque não é sobre estar na aflição ou na dificuldade
dificuldade ou desamparado, é sobre como você está passando pelos momentos de adversidade, amém? Quantos querem viver de maneira aprovada no meio da aflição? Quando você passa pela fornalha de maneira correta, Deus promove uma transformação e te leva ainda mais próximo do seu propósito, amém? Eu quero dizer aqui para você o que a palavra de Deus fala em Isaías capítulo 48, versículo 10, diz assim: eis que eu mesmo, aqui é o Senhor falando por intermédio do profeta Isaías, ele fala, eu mesmo, olha só, eis que eu mesmo te refinei, não como prata, eu te provei na fornalha da aflição. O próprio Senhor está falando. Você está falando que foi Satanás, você está falando que foram as injustiças, você está falando que foi a divisão, você está falando que foi a traição, você está falando que foi a enfermidade, e o Senhor está falando, tudo bem, podem ter fatores que te levou, decisões erradas que você tomou, mas no final das contas eu continuo de maneira soberana reinando sobre a tua vida. E se você olhar para mim, você vai entender que quem te prova no meio da adversidade sou eu, com a finalidade, que é o que o profeta Isaías está falando aqui, de te refinar. Então a grande verdade é que existe uma purificação, uma transformação que acontece quando você passa pela fornalha. O Senhor está falando, não foi o fogo que purifica a prata, fui eu mesmo que te provei na fornalha da aflição. Agora 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 ao versículo 7, Pedro 1, 6 e 7, Pedro já traz uma demonstração do que acontece com nossas vidas quando nós passamos por esse tipo de aflição e de provação, que podem ser comparadas a essa fornalha que nós estamos falando. Então versículo 6, portanto, Pedro vai falar, nesta verdade exultais. Ele já começa falando assim, antes de falar de dificuldade, de aflição, a primeira coisa que ele está determinando aqui é se alegre. Você consegue parar acima de todos os teus problemas, elevar os teus olhos aos céus e falar, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Deus está no controle, amém? Essa aqui é a afirmação de Pedro. Portanto, nesta verdade, exultais, exultem, se alegrem, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Então Pedro aqui, ele está conjecturando com Paulo. Paulo não falou que é leve e momentâneo? Pedro falou, ó, existe ainda por algum período de tempo você tem que ser afligido. É um período de tempo também, ele está falando. Agora, por toda espécie de provação, virá provação sobre nossas vidas. Amém? É isso que ele está falando. Versículo 7, aqui entra o produto da provação. Por que que Deus nos prova? Versículo 7, assim acontecerá para que, olha o produto aparecendo, para que a sinceridade da vossa fé, ou em outras versões, a fortaleza da vossa fé seja conhecida. Em outras palavras, Pedro está falando, você tem fé, mas tem um tipo de professor da tua fé, tem um tipo de academia da tua fé, que vai fortalecer e fazê-la crescer, que é chamada fornalha da aflição, que é chamada aflição. Quando você passa de maneira aprovada, acontecerá, ele fala, para que a sinceridade ou a força da vossa fé seja atestada. Deus, no meio da dificuldade, está fazendo a sua fé crescer. Veja bem, ele não está falando que Deus está resolvendo o problema, embora saibamos que Deus resolve o problema, sim ou não? Mas Deus, aqui Pedro está falando que antes disso, Deus está fortalecendo a fé antes de resolver o problema. Amém? Então, acontecerá para que a força da vossa fé seja conhecida.
muito mais preciosa que o ouro, que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Isso aqui é mais poderoso. Ele está falando, não somente pelas provações a tua fé vai sair fortalecida, mas existe uma nova manifestação de Jesus. Você passa a conhecer um pouco mais quem é Jesus. Glória revelada, peso de glória revelado é Jesus conhecido. Cristo em nós, a esperança da glória. Então toda aflição e adversidade que te leva a uma busca, a um crescimento de fé, apresenta uma nova revelação de quem Jesus é. Você está aqui comigo? Então às vezes nós estamos estagnados no nosso crescimento espiritual, não é porque Deus não está fazendo nada, é porque nós não estamos sabendo passar pelas aflições. Então vamos entrar aqui nos pontos. Pastor, então como que eu passo de maneira aprovada, a ponto da minha fé crescer, a ponto de eu entender um pouco mais quem é Jesus, a ponto de eu sair desse lugar mais preparado, mais transformado por dentro? Primeiro ponto, você que está anotando, reconheça o Senhor em meio às suas aflições. Ponto prático. Satanás é mestre nesse ponto aqui. Por quê? Quando você passa pela adversidade, a primeira coisa é, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus no casamento que está com problema? Você que se dedicou pela igreja, você que se dedicou tanto pelas coisas de Deus, por que está passando por enfermidade? É aquele pensamentinho que Satanás vai lançando, e de repente ele vai roubando a consciência da presença de Deus, e tudo que você não pode perder dentro da fornalha é a consciência de que existe alguém caminhando com você. Não é verdade? A consciência. Daniel, não precisa abrir, eu vou ler capítulo 3, versículo 24, né? Você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Fala assim, logo depois o rei Nabucodonosor, espantado, o rei ficou espantado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º homem se parece como um filho de Deus. Satanás tem mais convicção da presença de Deus na sua vida do que você. Nabucodonosor era o inimigo, era o carrasco, falando, meu Deus, fornalha está pegando, foi feito para destruir, programamos o mal, lançamos uma seta, um trabalho de macumba, seja lá o que for, mas olha quem está do lado do cara, é um homem que o rosto dele está brilhando, parece filho de Deus. É o próprio Jesus andando, antes de ser manifestado nos evangelhos, com Sadraque, Mesaque e Abednego. E a palavra fala, eu estou vendo eles andando no fogo. Você quer andar no fogo? Você quer carregar o fogo? Você precisa entender que no meio da tua dor, o fogo não vai embora. Pelo contrário, ele aumenta. Amém? Tudo que você precisa ter é uma convicção, uma perspectiva espiritual. O próprio Satanás sabe. Ele está vendo, não adianta, cara. A gente pode programar aqui para matar o cara, para derrubar a família. Deus está com o cara. Não tem o que fazer, cara. A minha pergunta nessa manhã, você sabe que Deus está com você? Você sabe que nessa aflição que você está vivendo, Jesus está com você? Essa aqui é a verdade. Lucas capítulo 24, versículo 30 ao 31, diz assim,
quando estava à mesa com eles, aqui é a história dos discípulos de Emaús, vocês lembram? Discípulos de Emaús? Caminharam ali muito tempo, murmurando, tristes, né? Vocês lembram disso? Estavam tristes, eram discípulos. Jesus morreu, não viram ainda, não haviam visto Jesus ressurreto, Jesus glorificado, e aí eles estavam lá, mas a gente viveu tanta coisa poderosa, desde lá do começo, tantas coisas, né? Ele fez isso, ele fez aquilo, mas morreu, né, cara? Morreu. A promessa que ele não ia ser eterno, a promessa, começaram lá a caminhar aquele caminho todo, caminhando e falando, cadê Jesus? Cadê o nosso mestre? Então Jesus entra no caminho, sim ou não? Vocês lembram dessa história? E Jesus caminha com eles, e Jesus vem contando, o que está acontecendo com vocês? Mas Jesus não havia sido revelado ainda, ele fica quietinho. Ele fala, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão reclamando do quê? Vocês estão murmurando do quê? Que tipo de aflição está perseguindo vocês? Vocês não lembram que o Messias havia de morrer? Vocês não lembram da escritura? Jesus começa a validar a consciência, trazer palavra de Deus, ele começa a mexer no interior, mas ainda assim, no percurso inteiro, eles não haviam reconhecido Jesus. E aí entra o versículo 30 do capítulo 24, quando estavam à mesa com eles, falando de Jesus, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então olhou, então os olhos deles foram abertos, e ali na mesa eles o reconheceram, e ali Jesus desapareceu. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Consciência da presença de Deus. Jesus poderia se manifestar no quilômetro 1 da dúvida daqueles discípulos, sim ou não? Na jornada do caminho de Emaús, lá no começo da confusão mental, no começo do ataque, no começo da tribulação, no começo da perseguição, no começo daquela temperatura que está aumentando na tua vida, você já não está mais aguentando, você está querendo desistir, Jesus já poderia falar, ei, eu estou aqui, eu vou resolver, fica tranquilo. Mas Jesus deixa, caminha, murmura mais um pouquinho então, reclama, Jesus vem solta. De repente Jesus fala assim, tá bom, para de papagaiada, vamos sentar na mesa. Jesus pega o pão, Jesus parte o pão. Quem foi afligido? Que corpo que foi ferido por mim e por você? Quem sofreu mais do que o Messias, que teve o seu corpo transpassado e que disse em João 6, o meu corpo é o pão que desceu do céu. Quando Jesus pega o pão, ele está querendo dizer, esse aqui sou eu, e comigo foi assim. O que ele está falando? Aflição, revelação de dor, de dificuldade, de problema, manifesta quem eu sou. Quando ele parte o pão, era Jesus, porque tem revelação de Cristo que você só tem quando você supera a sua dor. Você está aqui comigo? Existe revelação de Cristo que você só tem quando você entende que Jesus está com você, te nutrindo, te alimentando, lembrando, você está passando por isso? Eu já passei antes. Eu já venci isso por você. O que você não pode é abrir mão da tua fé enquanto você está na adversidade. É isso que ele está falando. Amém? Nós precisamos reconhecer a presença de Deus. Filipenses 3:10, palavras do apóstolo Paulo: quero conhecer Cristo e o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante como ele em sua morte. Então toda vez que você se torna semelhante com Jesus na morte dele, passa pelas dificuldades, passa pelas provas, você se lembra, Jesus passou por isso, e toda vez que isso está acontecendo, essas adversidades, eu estou me tornando mais semelhante a Cristo. Então veja que o processo de se tornar semelhante a Cristo muitas vezes envolve você passar pela aflição do jeito certo. Amém? Reconhecer a presença de Deus. A segunda coisa que faz você passar de maneira aprovada pela aflição,
Olha para a pessoa do seu lado, fala assim para essa pessoa: o que me aprova na aflição é estar conectado a você. Amém? Corpo de Cristo te ajuda no momento da dor. A igreja não é só um clube social, é o próprio corpo. É um lugar que Jesus falou: meu filho, quando você tiver com pouca fé, o 1% a mais de fé que o teu irmão do lado tem, vai te ajudar. Não é um clube, é um lugar de vida, é um lugar de cura. E tem muita gente que na hora da aflição, na hora que aperta, na hora que sente dor, a primeira coisa que faz: ai, eu preciso, pastor, ele até espiritualiza, eu preciso aqui buscar um pouco mais de Deus no meu quarto. Sabe como que é? É um tempo de isolamento espiritual. Fica quieto, cara. Isso é antibíblico. Eu estou numa temporada que eu não vou mais servir a igreja, sabe, pastor? 10 anos ele está nessa história. Amém? Eu sei que não tem ninguém aqui, amém? Essa igreja aqui, todo mundo está unido, hein? Todo mundo serve. Mas tem situação que aperta, a temperatura que aumenta. A primeira coisa: hoje eu não estou legal, Deus conhece o meu coração. Não é? Sim ou não? Só acontece comigo isso? Eu nem vou ler a palavra de Deus, porque eu não estou sentindo, sabe? Só Deus pode me julgar. E fica naquele discurso que não leva a lugar nenhum. Não vai ser aprovado. Está no meio da adversidade, vai ficar rodando lá dentro. Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Estavam juntos, cara. Você precisa compreender o poder de estar conectado à tua família espiritual. Eu falo isso na minha congregação, onde eu sou pastor. Meu irmão, não se trata da alto mar onde eu prego. Se Deus te conectou aqui, esteja. Se Deus te conectou em outro lugar, pelo amor de Deus, vá, mas esteja. O problema é ficar nesse impasse: hora aqui, hora lá, aperta aqui, eu pulo para lá, aperta lá. Você está esperando o quê, cara? Perfeição quando você chegar no céu, cara. Nenhum lugar vai te receber bem, porque você é muito perfeito. Amém? Então a aflição, ela vem para nos conectar ao corpo de Cristo, e o corpo de Cristo erra. Eu achei que o pastor fosse ser igualzinho o anjo Gabriel. Deixa eu dar uma notícia para você: não é, cara. Mas você permanece, não é por acertos ou erros, é pela palavra de Jesus, é onde Deus te conecta. Temperatura, o andar no fogo está relacionado a você compreender pessoas que têm a mesma fé, que estão indo para o mesmo lugar. Às vezes pessoas diferentes, com missões de vida diferentes, mas que tem Jesus no centro do seu coração. Isso aqui é corpo de Cristo. Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas um dos outros. Quando está pesado, na igreja você acha alguém, um orelhuda que está do seu lado, que pode compartilhar a sua carga. Amém? Alguém que vai falar: cara, eu não estou aguentando. Tudo bem, aqui você pode ser vulnerável, porque aqui a gente vai te ajudar. É isso. Romanos 12:15, chorai com os seus irmãos. Aqui você pode se alegrar, mas se chorar porque está apertado, eu vou estar com você e vou chorar também. Tem vezes que a gente não vai ter resposta, mas saiba que eu estou aqui do seu lado. Às vezes é um abraço que você precisa. Aí você vai ficar no seu quarto. Aí tem uma geração que tem se levantado para ser discipulada pelo YouTube. Quem que vai te exortar? Quem que vai chorar com você? Você está assistindo um vídeo no YouTube, o cara está chorando lá do outro lado, você acha que ele está chorando com você? Você está precisando de um conselho, a mensagem do YouTube vai te aconselhar? É a tua igreja local? É o lugar onde Deus te plantou? Quem vai carregar o teu fardo? Eu falo isso com propriedade porque nós viemos de um movimento que é muito midiático, é feito para isso, é uma bênção para isso.
mas isso não rouba o discipulado que existe no corpo da igreja local. Não inverta as coisas, você precisa de contexto de igreja local. Pessoas que passam pelas aflições são pessoas que se conectam umas às outras na igreja local. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de muitos, ao contrário, procuremos encorajar-nos e exortar-nos uns aos outros. Já era problema lá atrás. Lá atrás, o autor de Hebreus já está falando, não deixe de congregar. Isso daqui é o costume de muita gente, mas posso profetizar nessa manhã? Esse costume de deixar de congregar não é seu costume. O seu costume é um padrão do reino de Deus. O seu costume é obedecer e ser plantado no lugar onde Deus te lança a ser plantado. Amém? E neste lugar você estará conectado com a pessoa do seu lado. Sabe por que muitas vezes nos falta a capacidade de andar no fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego andaram? Porque nos falta unidade, nos falta serviço. Conectar é você servir ao corpo, não é você bater um cartão de domingo, é você falar o que precisa acontecer, como eu posso ajudar. Às vezes a cura que você está precisando, o fardo de Jesus que você está precisando, está simplesmente em varrer um chão. Você lembra a primeira vez que eu vim aqui? Eu me lembro, o pastor Tel pregou aqui, e eu vim todo empolgado. Aquele dia foi unção da pesada. Vocês lembram disso? Os mais antigos. Aí o pastor Tel falou assim, ora um pouco. Aí eu orei, o Gans, a gente entregou umas palavras. Aquilo, a gente estava nesse cantinho aqui. Aí terminou, ele foi pregar. Para onde que eu fui? Eu fui lá no fundo, ali, vender livro. Serviço se coloca em movimento. Às vezes mais espiritual do que você está orando e jejuando, e tem que orar e jejuar, é você servir também o corpo de Cristo. Eu quero te trazer uma definição, e porque nos falta muitas vezes serviço, nos falta fogo. Você parece, não, eu só vou receber fogo quando eu for por altar e pregar e jejuar, também, mas você recebe fogo quando você serve. Amém? Olha o que a palavra fala, Romanos 12, 11. No zelo, não sejais remissos ou negligentes. Não seja negligente. Seja fervoroso no espírito. O que Paulo está falando aos Romanos? Tenha fogo no seu espírito. Seja fervoroso no espírito. Como? Ele fala, servindo ao Senhor. Quando você serve ao Senhor, os propósitos do Senhor, o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja, vem um fogo que está reservado para pessoas que servem. Não seja diligente, ele está falando. Seja fervoroso no espírito. Como? Servindo. Vocês estão aqui comigo? Eu estou falando algo errado? Falta muitas vezes de fogo de Deus é falta de serviço. Quando você serve no mundo espiritual, é como se Deus falasse, eu tenho um fogo preparado quando ele entra no secreto, eu tenho um fogo preparado quando ele lê a palavra, eu tenho um fogo preparado quando ele se conecta, mas eu tenho um fogo preparado quando ele serve. Então não seja negligente. Deus tem um fogo preparado na fornalha da aflição para você andar. Esse fogo vai virar parte do teu DNA. Você vai ser alguém fervoroso de espírito, simplesmente porque você está pondo a mão na massa. Aonde Deus está te conectando? O que Deus está pedindo para você, amém? Terceiro ponto, eu sei que já deu meio-dia, né? Vocês querem ir embora, gente? Tá bom. Terceiro ponto, as aflições provam o nosso coração. Sabe o que acontece também quando Deus coloca você na fornalha? O fogo derruba tudo que não é de Deus. Não somente coisas ruins, mas também coisas boas que às vezes você está fazendo, mas não são as coisas que Deus tem para você. A motivação aparece. Aquele aperto
que te leva para perto de Jesus vem revelar o que Jesus tem para você. Quando você está num momento de dor, muitas vezes Deus começa a validar. Filho, por que você estava fazendo isso? Você começa a entender prioridade. Por que eu estou gastando tanto tempo nisso? Por que eu estou preocupado em fazer tanto dinheiro, mas perdendo a minha família? Por que eu, aquela ofensa entrou no meu coração quando eu não conectar na igreja? Qual é a motivação? A dificuldade alinha a motivação. Eu quero falar isso para você. Hebreus capítulo 12, versículo 26 ao versículo 29. Diz assim: a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez mais sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção. Fala comigo, remoção. Você quer mais peso de glória? Você está preparado para Deus te moldar? Você está preparado para Deus remover? Amém? Remoção de coisas móveis, como as coisas que são criadas, para as coisas que são imóveis ou eternas permaneçam. Portanto, recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pelo qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, o fogo de Deus remove as coisas que são temporais e removíveis. Relacionamento, Deus está olhando. Por exemplo, é um noivado ou é um namoro, e aí as pessoas se amam, e muito legal isso, só que Deus está falando: isso daqui não é o que eu criei, não vai atender o meu propósito eterno, eu vou remover. Deus, mas vai doer muito. Vai doer, mas não vai matar. Vai doer, mas não vai matar. Deus, mas eu criei aquela empresa com essa sociedade. Deus está falando: mas aí que está o problema. Não era para você ter criado com aquela sociedade, era para você ter feito com aquela outra. Mas vou ter que quebrar, então vai ter. Eu vou remover, vai doer, mas não vai matar. O choro pode durar uma noite, mas é certo que a alegria vem pela manhã. Tem muita alegria que não está chegando, porque você não está disposto a chorar. Você está aqui comigo? Decisões. Quando Deus trabalha a aflição no nosso coração, Ele vem revelar motivação. Salomão diz assim, Provérbios 17:3: o crisol é para a prata, o forno para o ouro, mas é o Senhor que prova os corações. Então, quando o cerco aperta, Deus está provando o coração, está mostrando: isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui é bom, mas não é meu, isso daqui parece não tão bom, mas é meu. Amém? Deus realinha o coração no meio da fornalha. Glória a Deus. Bem-aventurado ou bendita é a dor que te aproxima dos planos de Deus, não é verdade? Eu passei por 2 noivados que eu tive que terminar. Uma eu já sabia que não era tão de Deus. Sabe que você está namorando, você fala: eu vou dar um jeito, eu conserto. Conserta nada. Você não conserta, casou, piora. Só que a outra era de Deus. Discípulo da Zoe Lili. De Deus, menino de Deus. Cantava, ministério de adoração. Onde que está errado, Deus? Está errado aqui. É bonito, é ungido, é cheiroso, lembra de outro? Mas não é meu para você. Sabe o que vai te levar ao plano de Deus? A vontade de Deus. E a vontade de Deus sobe ao Senhor como sacrifício através da obediência. Então você tem que falar: opa, Deus alinhou meu coração, eu estou entendendo, isso aqui é de Deus. O fogo da aflição vem queimar as coisas removíveis, as coisas temporais. Hoje, o meu casamento, eu falo: glorifica a Deus, e Ele é eterno. Porque o fogo pode passar, mas foi Deus que me juntou, isso aqui é para sempre. Amém? Deus deseja derrubar algumas coisas nessa manhã. Amém? Aflições alinham o nosso coração. 4º ponto: as aflições não devem ser
comparadas. Isso aqui é legal. Porque a tendência do cristão, muitas vezes, é falar: ah, pastor, por que eu passo por isso e meu irmão não? Mas é fácil amar a Deus assim, né? Olha a minha história de vida. Olha a minha dificuldade. Eu tô ralando tanto tempo aqui e o pastor não me olha. O menino acabou de chegar e o pastor já promove. Ei, Deus! Sabe qual que é o problema? Você está comparando. Você está se colocando numa situação de falar: o meu é mais difícil que o dele. E tem fornalha que a gente não passa promovido porque você não está olhando para o que Deus está fazendo em você. Fornalha, Deus está fazendo algo em você, e você está falando: não, Deus, não faça isso nele, não promove ele, não, é muito cedo, Deus. O que Deus está fazendo em você? Os trabalhadores da vinha, o Senhor fala assim: vem cá, trabalhadores que trabalharam 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora, vocês lembram disso? E daí o Senhor chama os que trabalharam 1 hora, não é legal isso? E ele fala: ei, você chegou agora há pouco, né? Quase não trabalhou, nem está suado. Toma aqui um salário, ó. Vai ser a mesma coisa que o cara que ralou o dia inteiro. Aí o cara que trabalhou o dia inteiro falou: misericórdia, que injustiça. Eu não acredito. A pergunta é: por que você teve tempo para olhar o que o Senhor está salariando o outro? Sabe por quê? Porque você esqueceu o que Deus está fazendo em você. Você está com tempo de sobra, por isso você está reparando na vida alheia. Ele fala: vamos dar um gatinho para você cuidar, né? Das 7 vidas dele. Você precisa ser preenchido pelo trabalho do Espírito Santo. O que Deus está fazendo em você? Essa parábola fala da salvação. Pessoas que aceitaram o senhorio de Cristo há 10 anos, 20 anos, e pessoas como Dimas, né? Que foram no último segundo ali, morreu, acordou no paraíso. Salvação é gratuita, não é por esforço, amém? É graça. Mas existe um princípio. O ser humano tem a tendência de reclamar quando olha o que Deus está fazendo na vida do outro e não celebra e mete pau. Você está olhando o que Deus está fazendo na vida do outro? Celebre, agradeça, se apropria daquele testemunho pela fé, fala glórias a Deus, amém? Esse é o seu papel. Tem gente que não sai desse lugar aprovado porque está olhando as injustiças. Na sua cabeça é injustiça, para Deus é o que o Senhor fala. Eu combinei um salário, eu não vou te dar? Por que eu não posso dar a mesma coisa para ele? Eu quero ser bom para os dois. Deixa eu falar uma coisa: Deus é bom, independente da temperatura da fornalha da tua vida. Amém? Ah, não, mas eu estou com 40 graus e ele está com 20. Fique quietinho. Deus está no controle, Ele é bom para todo mundo. Amém? E por último, a igreja pode ficar de pé, a banda pode subir. Por último, a aflição produz transformação. O final de todas as coisas é que no meio da adversidade, Deus promove aqueles que perseveram. Deus promove aqueles que permanecem fiéis. Então não se trata de quanto tempo vai durar a fornalha, a gente já falou sobre isso. Se trata do que Deus está fazendo dentro de cada um de nós. Deus está fazendo algo, e a fornalha está produzindo mudança. Nós falamos sobre isso, 2 Coríntios 4:17, a minha leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então o que está acontecendo? No meio da fornalha você entende que existe uma mudança, e essa mudança está trazendo para você perspectiva espiritual. Você não se atenta mais para as coisas que se veem, ou para dor, ou para calúnia, ou por motivo da fornalha, mas você se atenta para as coisas que não se veem, aos olhos da fé, as coisas que são eternas. No meio da dificuldade
dificuldade, Deus está te trazendo uma perspectiva. Continua lutando pelo teu casamento, continua lutando pela salvação dos teus filhos, continua lutando pela cura. Enquanto eu não fiz algo fora de você, estou fazendo algo dentro de você. Eu estou fortalecendo a tua fé. Eu estou trazendo lentes espirituais. A aflição, a fornalha da aflição produz, antes de transformação externa, transformação interna. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. E enquanto você persevera no meio da dor, a palavra fala, tem que ter ação completa. Deus, mas quanto tempo? Eu não vou falar. Eu só vou permitir você ficar, porque eu sei até que ponto a massa do bolo se torna bolo. Eu sei até que ponto você vai se tornar maduro por conta da aflição. Então permaneça. Quando você persevera, a perseverança traz para você o que ele fala de caráter aprovado, integridade. Então Deus está falando, você vai chegar lá? Vai, mas enquanto você está passando nessa luta, eu estou trabalhando o teu caráter. Eu estou trabalhando a matéria-prima de todo romper, que é caráter. Por que você vai chegar ao governo, José? Por que, Daniel, que você vai chegar ao governo? Para revidar? Para se corromper? Então eu permito uma afliçãozinha, eu permito uma fornalha, eu permito uma cova de leões, eu permito uma prisão, eu permito o que é necessário, ainda que você não entenda no momento, mas que vai trabalhar o teu interior para as coisas que você vai fazer lá na frente. Deus está trabalhando integridade, caráter, porque Ele sabe que é isso que sustenta os lugares aonde Ele vai te colocar. Você está aqui comigo? Antes de se tornar rei, obtenha um coração de rei. Antes de se tornar governador, obtenha um coração de governador. Antes de entrar na política, deixa Deus te forjar como um homem e mulher de Deus. Você não pode ser massa de manobra, você é um embaixador do reino de Deus, e a aflição está trabalhando algo em você. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência ou perseverança, a perseverança é experiência, a experiência, esperança. E eu gosto dessa passagem, porque o apóstolo Paulo ele está ensinando a igreja, aos romanos, como você deve obter esperança. Ele está falando, você pode obter esperança da seguinte maneira: Deus me dá esperança, eu perdi esperança, mas deixa eu te ensinar a melhor maneira de obter esperança. Ele está falando, a esperança é fruto de alguém que passa por tribulação, persevera, obtém caráter aprovado e então recebe esperança. Enquanto você passa de maneira aprovada, os sonhos de Deus começam a voltar ao seu coração. Tem gente que não tem esperança, não é porque Deus não vai cumprir, Deus é fiel, é porque não está aprendendo a passar pela tribulação, perseverar na tribulação, ser transformado em seu caráter, para começar a crer novamente nos sonhos e projetos de Deus. E Deus tem esperança para você, Deus tem esperança para o seu casamento, Deus tem esperança para a Pavuna, Deus tem esperança para o Rio de Janeiro, Deus tem esperança para a nossa nação brasileira. Deus, mas é muita injustiça, eu abro mão. Não abra mão. Deus, no estalar de dedos, pode promover mudança. Você continue íntegro. Deus, mas está entregue a corrupção aos bandidos, olha o STF. Continue íntegro, continue fiel. No final das contas, a palavra fala,
Os reis da terra estão tramando conselhos entre eles, mas o Senhor dos céus está no trono rindo dos reis da terra. Querendo dizer, vocês realmente acham que essa corrupção sistêmica, esse monte de plano, esse monte de situação que vocês estão tramando, podem perdurar? Ha, ha, ha. Eu estou rindo do plano de vocês, reis da terra. Num instalar de dedos, puf, eu derrubo reis e levanto reis. Eu derrubo governos e levanto governos. Eu coloco a ordem na casa. Mas enquanto eu não estou mudando aparentemente o Brasil, eu estou mudando o brasileiro. Eu estou mudando a igreja brasileira. Eu estou ensinando a igreja brasileira uma fé que crê, que alcança, que é madura, que não retrocede. A minha alma não se alegra com o seu retrocesso. Olha para frente, Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Levanta as tuas mãos, se você crê nisso. Comece a exaltar o nome do Senhor. Eu quero terminar com a palavra do apóstolo Pedro, que ele diga: exultais pela aflição, exultais, alegrem-se. Eu te desafio nesta manhã a exultar, a se alegrar, a levantar um grito de júbilo. Será que você pode gritar? Será que você pode gritar? Será que você pode bradar?